Boa noite, eu me chamo Ana Carolina e eu estou aqui gravando esse vídeo simples mesmo para cumprir algo, que eu senti no coração e que Deus havia tocado no meu coração para dizer, para falar. Eu disse que eu espalharia esse testemunho e eu tô cumprindo, colocando isso na rede, na rede mundial de computadores, na internet. Bom, então eu vou começar lendo, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 9 ao 11, que diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas as tuas servas deram um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bom, então, começando, desde que eu me casei, eu sempre tive o desejo de ser mãe, Falava isso pro meu esposo, compartilhava isso. Inicialmente ele não tinha o desejo, ele já era pai, Então ele não tinha o desejo inicial de ter um filho, devido à questão financeira e tudo, E eu sempre orava e pedia a Deus que Deus colocasse no coração dele, o desejo de ser pai, novamente. E então chegou um momento em que ele tomou essa decisão e também aceitou, se tornar pai, novamente. Só que quando eu tentava, parar os anticoncepcionais, eu sempre tinha um problema de saúde que não permitia, que eu parasse os anticoncepcionais. Isso me deixava muito amargurada. Eu tive problema no útero, no colo do útero primeiro, aí eu não pude parar o anticoncepcional. Depois eu tive uns problemas psicológicos mesmo com relação à ansiedade. E aí eu não conseguia realmente parar o anticoncepcional, por conta dos momentos emocionais que eu passei. Mas aí, enfim, chegou um momento que realmente eu pude parar de usar o anticoncepcional. E aí Deus me deu a graça e me concedeu um filho. Eu descobri que estava grávida no dia 23 de julho. E foi uma bênção, assim, foi um momento de muita alegria, eu fiquei muito satisfeita, E aí, a partir disso, eu tive uma gravidez inicialmente. Eu tive um descolamento de placenta, mas foi uma coisa simples, foi uma coisa tranquila. Assim que eu descobri a gravidez, um mês após, meu esposo foi transferido, da empresa onde ele trabalha, ele foi transferido de unidade. Então eu ficava durante a semana sozinha e finais de semana ele vinha para casa. E eu sempre tive muito medo de sentir algum mal estando sozinha em casa. E aí, enfim, eu vim, passando algum tempo, eu comecei a sentir, assim, um pouco de mal-estar, corpo ruim, mas eu achava que era normal, um processo normal da gravidez. E aí, no dia 21 de dezembro, eu fiz meu último pré-natal. Eu estava grávida de 28 semanas e eu tive 2 caroços na virilha. Aí o médico que acompanhou, o meu pré-natal disse que possivelmente seriam hérnias. E eu voltei para casa. No dia 22, foi num sábado, meu esposo estava em casa. E aí a gente teve que se deslocar para a cidade vizinha para fazer umas compras. E quando a gente voltou, eu comecei a sentir algumas dores e sangramento. E aí eu fui ao hospital, o médico que estava de plantão disse que seriam contrações de treinamento e me mandou para casa de volta, pediu para eu tomar um remédio chamado Buscopan e falou para eu voltar. E assim eu fiz, mas não melhorou, e aí eu comecei a verificar que eu estava tendo contrações de 9 em 9 minutos, e aí meia-noite eu tive que ir para o hospital novamente, e aí eu fui medicada, Em resumo, isso foi dia 22 de dezembro. No dia 26 de dezembro, eu
percebi, ainda estava internada, que, na verdade, no dia 25, o sangramento e a dor cortou, então eu recebi alta no dia 25 de manhã e à tarde voltou novamente, eu tive que internar novamente. E aí, no dia 26, eu fiz um ultrassom. O médico falou que eu não tinha descolamento de placenta, porque ele achou que poderia ser um novo descolamento de placenta. E aí, ele viu que eu não tinha descolamento, mandou para o hospital que ele faria o toque novamente em mim, faria um toque em mim. E ele fez o exame de toque, e aí eu já havia percebido que estava saindo um líquido antes, mas assim, eu não tive aquele estouro de bolsa que saiu todo líquido, saía pouquinho. E aí ele notou que eu tinha, né, um estouro de bolsa e me transferiu para Rio Verde. Disse que eu estava com uma certa dilatação, mas ele não me informou a quantidade. E assim, eu não tive muita noção da proporção do que eu estava vivendo. Quando a ambulância chegou para me buscar, era um UTI móvel. E aí eu cheguei em Rio Verde, a médica já estava me aguardando, a médica que pegou o meu caso lá, ela já estava me aguardando na porta do hospital. E aí eu me internei no Hospital Evangélico em Rio Verde. E aí lá eu fui informada de que eu estava, né, com infecção fortíssima na urina e que tinha ido para o sangue. Eu já estava à beira de uma infecção generalizada. E minha bolsa já estava rota, né, já tinha rompido. E eu estava com 6 centímetros de dilatação. Meu bebê ainda não tinha nenhuma injeção de corticoide para amadurecer o pulmão. E, eu tava numa situação, assim, de muito risco, né? Muito grave. Então, assim, eu estive entre a vida e a morte, eu e meu filho. E aí lá eu comecei a tomar injeções de corticoide para amadurecer o pulmãozinho. A médica falou que ia fazer o possível para tentar esperar. Mas como eu já cheguei com dilatação de 6 centímetros, ela já me mandou para a sala de pré-parto e falou que se eu sentisse vontade de fazer cocô, que seria o neném nascendo. E aí lá eu fiquei no dia 26 até o dia 27, graças a Deus eu não tive mais dor e aí o neném não nasceu. Então deu tempo de ir para um outro quarto e eles me fazerem mais injeções de corticoide para amadurecer o pulmãozinho. No dia 28, às 11 da manhã, a médica fez a minha cesariana. Né? Graças a Deus eu estava muito aflita antes de ir para a sala de parto. Mas tinha muitas pessoas orando por mim, muitas pessoas me mandando mensagem que estavam em oração por mim. E lá estavam do meu lado a minha mãe e meu esposo. E eu estava muito aflita antes, mas eu pedi para o Espírito Santo entrar na minha frente naquela sala de parto. E quando eu entrei na sala de parto, o anestesista me tranquilizou bastante, a médica também falaram muito de Deus para mim, o anestesista me falou que era evangélico, e aquilo me deu uma calmaria muito grande, eu senti uma paz muito grande, eu senti uma confiança muito grande nos profissionais que estavam ali, mas porque eu senti que eles eram instrumentos de Deus. E aí, meu filho nasceu, minha cesariana foi tranquila, foi feliz, né, graças a Deus. E meu filho nasceu e foi para a UTI neonatal lá do Hospital Evangélico. Ele nasceu com 1,280 kg, né, de 28 semanas, medindo 36 centímetros. E aí a gente ia ficar lá até ele adquirir o peso, a idade correta para poder ter alta. Só que no dia 31 de dezembro, o pessoal lá da UTI de Rio Verde falou que ele estava com a barriguinha muito distendida, que tinha muito ar na barriguinha, que eles iam colocar ele em dieta zero e que iam verificar o que estava acontecendo com ele. E aí no dia 1º, né, do dia 31 para o dia 1º, 2 da manhã, eles nos ligaram, pediram pra gente ir lá. A gente chegou lá, a gente teve notícias de que o Samuel, ele tinha tido o intestino delgado perfurado, né, e que ele precisaria passar por uma cirurgia que não era feita, né, não tinha um médico que fazia esse tipo de cirurgia em Rio Verde, então precisou transferi-lo. Inicialmente, o plano de saúde que a gente tinha
detectou uma vaga pra gente em Ribeirão Preto, mas aí por conta da distância, foi possível identificar uma vaga em Goiânia, no Hospital América. E aí meu filho foi pra lá, meu esposo foi acompanhando ele por conta que eu estava com um corte muito grande, a médica pediu para eu não viajar, né, assim, essas distâncias durante aqueles dias. E aí meu esposo foi com ele. E aí meu filho fez uma cirurgia lá em Goiânia chamada ileostomia. Então, assim, ele conectou o íleo, que é uma parte do intestino delgado, no abdômen, e ele faz cocô por esse local. Quando a médica me falou em Rio Verde que ele seria transferido, ela me disse que quando eles foram tirar os gases da barriguinha dele, que tinha mecônio, que ele tinha risco de morte. Mas que eu tinha muita fé em Deus que nada disso iria acontecer, que eu ia voltar com ele em paz e bem para casa. E assim a gente foi lá para Goiânia. Deus não abriu as portas, Deus escancarou todas as portas pra gente lá. Em todos os lugares que a gente chegou, Deus abriu as portas de uma forma inexplicável. Eu não tive dificuldade de local para ficar. Inicialmente fiquei na casa de apoio, depois eu fui para um hotel que o plano de saúde custeou para mim. Questão de alimentação, transporte, então eu tive, graças a Deus, Deus não me desamparou, não nos desamparou. Meu filho fez a cirurgia, ele foi muito guerreiro, graças a Deus, o Espírito Santo acompanhou ele, esteve com ele em todos os momentos, e todas as vezes que eu orava, eu pedia para Deus que não fosse o tocar do homem, mas que fosse o tocar de Deus. Que todo médico que tocasse nele não fosse a mão do homem, fosse Deus usando a mão do homem. E assim foi, e aí meu filho ficou 37 dias na UTI, e depois a gente ficou... No total foram 47 dias de internação, mas esses 47 contaram os dias que eu fui hospitalizada com ele na minha barriga ainda. E posteriormente o Samuel ficou 37 dias na UTI e depois ele ficou mais 4 dias no quarto em observação. E para a honra e glória do Senhor, ele teve alta e hoje a gente está em casa, ele está bem. Ele ainda precisa passar por uma cirurgia para fazer reversão, para que ele possa voltar a defecar pelo ânus. Mas eu tenho convicção e muita fé em Deus que vai dar tudo certo, porque Deus nos amparou em todos os momentos de aflição, em todos os momentos de dificuldade. Deus nos amparou, Deus nos guardou. E assim, eu acho que foi uma das maiores experiências de vida que eu já tive, né? Os dias que eu estive na UTI, acompanhando meu filho, eu pude ter o contato e ver, né, que existiam outras pessoas também passando por um momento difícil, outras mãezinhas. E era muito difícil quando tinha algum falecimento, a gente sofria junto com aquelas mãezinhas que perdiam seus filhos. Mas eu tinha muita fé em Deus, muita mesmo, que ia dar tudo certo. E como diz, né, os Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tinha fé nisso, que o meu filho, Samuel, ele não seria atingido. Até porque ele foi uma promessa de Deus na minha vida. 3 meses antes de ficar grávida, eu acabei esquecendo de contar no início do vídeo, eu fui ao culto e cheguei no culto, havia uma pregação no livro de Ana, falando sobre Ana, né, que ela é a mãe de Samuel. E Deus falou comigo que eu seria mãe do Samuel e que ele se chamaria Samuel e que seria um menino, né? Deus falou no meu coração. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu tinha convicção de que era um menino. Eu não tive dúvidas, né? Depois eu fiquei um pouquinho em dúvida, mas por conta de que as pessoas ficavam dando opiniões, dizendo que poderia ser menina, que poderia... Então, me deixou um pouco na dúvida depois, mas assim, no fundo do meu coração eu sabia que era um menino, que era consagrado de Deus. Esse povinho aqui que vocês estão vendo acima, ó, é do projeto Octo, né, lá de Rio Verde,
que cada bebezinho que fica na incubadora lá sai com um povinho desse. Então eu quero dizer que não tenha medo, não tenha receio das provas que você passar, porque em tudo a gente tem que dar graças e que Deus estando conosco, todas as batalhas são vencidas. E Samuel, como eu disse, ainda precisa passar por uma cirurgia para ele voltar a defecar pelo ânus. Mas eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. E que o nosso testemunho de vida pode ajudar outras pessoas. Pode ajudar muitas pessoas. Então, saiba que Deus é contigo, que Deus está do seu lado. Se você está passando por um momento difícil com seus filhos, né? Lá em Salmo 127, versículo 3, diz assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, saiba que o seu filho é a herança do Senhor e que nada pode abalar, né, o querer e a vontade de Deus sobre a sua vida. Fica aqui o meu testemunho, um grande abraço, um beijo para todo mundo, que Deus ilumine e abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor a todos.